Israel, Luciana, Maciel, Sabaru, Ana Cristina, Roberto, Patrícia, Cristina, Maciel, Israel, Luciana, Maciel, Israel, Maciel, Israel, Preciso. Há muito tempo atrás, várias tribos de índios habitavam os chapadões próximos à Serra da Canastra. Lá vivia também a linda e doce índia chamada Iati. Ela era noiva de um forte e digno guerreiro. Todos viviam felizes, até que começou uma grande guerra nas terras do norte, e todos os homens da tribo tiveram que partir para lutar. Eram tantos índios guerreiros que seus passos afundaram a terra, formando um grande sulco por onde passavam. Iati sentiu tanta saudade de seu amado que chorou copiosamente durante dias e dias seguidos à espera do bravo guerreiro que nunca mais voltou. As lágrimas de Iati foram tantas que escorreram pelo chapadão, despencando do alto da serra, formando então uma linda cascata. A água das lágrimas da triste índia caíram no sulco criado pelos passos dos guerreiros, escorreram para o norte e lá, muito longe, se derramou no mar. E assim se formou o Opará, o Rio São Francisco. A bacia hidrográfica do Rio São Francisco tem grande importância para o país, não apenas pelo volume de água transportado em uma região semiárida, mas também pelo potencial hídrico passível de aproveitamento e por sua contribuição histórica e econômica para a região. Ela abrange 638.576 km² de área de drenagem e tem uma vazão média de 2.850 metros cúbicos por segundo. O Rio São Francisco tem 2.700 quilômetros de extensão e integra 7 unidades da federação: Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, escoando no sentido sul-norte pela Bahia e Pernambuco, quando altera seu curso para leste, chegando ao Oceano Atlântico através da divisa entre Alagoas e Sergipe. Em seu percurso, existem 3 importantes biomas, como a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga, banhando com suas águas 504 municípios. Não é à toa que o Rio São Francisco hoje ele tem a denominação do Rio da Integração Nacional. Ele perpassa por cidades e lugares completamente diferentes, como questões climáticas, questões ambientais, culturais. Então o Rio São Francisco ele significa muito mais do que um rio apenas de interiorização do Brasil, mas ele é um rio de união entre esses diversos geoambientes que compõem a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco é uma espécie de parlamento das águas. Foi concebido para atender à dimensão de toda a bacia. Portanto, o comitê se dividiu em 4 câmaras consultivas regionais que correspondem às 4 regiões fisiográficas da Bacia do São Francisco, ou seja, do Alto, do Médio, do Submédio e do Baixo São Francisco. Foi um grande avanço porque incorporou a dimensão da gestão e uso do espaço em termos de bacia hidrográfica e não somente adstritas àquelas divisões políticas representadas por municípios e estados. As câmaras consultivas regionais do Comitê da Bacia do Rio São Francisco, as conhecidas CCRs, elas são de fundamental importância para o Comitê do São Francisco, porque cada uma em sua área de atuação, elas têm por atribuição principal dirimir conflitos e desenvolver os trabalhos de mobilização no âmbito regional do comitê. Nessas câmaras, que são as portas de entrada do comitê, são discutidos todos os assuntos de cada região fisiográfica. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco é um órgão colegiado composto por usuários, poder público, sociedade civil organizada e comunidades tradicionais. Os usuários da água do rio são as empresas públicas e privadas. A Chess, ela mantém uma permanente relação com o comitê, porque ali ela tem conhecimento da diversidade
que é o uso múltiplo das águas. É preciso que tenhamos conhecimento dos problemas que existem para que a gente busque minimizar os impactos que eventualmente possam ser causados. Como usuário, nós somos aqueles que têm que cumprir o que determina o comitê, e aí é um trabalho que nós temos que fazer sempre com a indústria para que elas mantenham a menor quantidade possível de consumo e a melhor qualidade possível de lançamento dos seus afluentes. Então essa é a grande importância do Rio São Francisco para nós. O IBRAM representa o olhar da mineração sobre a água, que é, de acordo com a política, ela defende o uso múltiplo da água. Então, o IBRAM é um desses usos múltiplos da água, o uso para atividade de mineração. Nós temos no oeste da Bahia uma área de 120 mil hectares irrigados, onde se cultiva milho, algodão, feijão, e fazemos parte do comitê da bacia nas decisões quanto ao valor de cobrança de água e a forma como esses recursos serão investidos, defendendo principalmente que eles sejam gastos nas recuperação de nascentes e proteção dos rios. Hoje as pessoas não se preocupam muito de onde que vem a água e para que está sendo feito com o esgoto sanitário e com o lixo. Com os trabalhos que a Copasa tem na região, principalmente na região metropolitana, ela já tem a maior parte do esgoto coletado já é tratado pela Copasa, então nós já temos uma melhoria da qualidade das águas do Rio São Francisco. Todo turista que vem pelo lado de Juazeiro é transportado pela nossa associação. Então, como o movimento, às vezes, no feriadão, atinge mais de 4 mil pessoas, então nós temos o compromisso de ter as embarcações com toda a segurança, entendeu? Todo equipamento de segurança. Nós temos o compromisso de trazer o turista e retornar com ele. O projeto Piscicultura, do modo geral, surgiu em decorrência da super extração do peixe nas bacias dos rios. Então, vislumbrou-se a criação de estações para a gente começar a produção de alevinos e começar a fazer a produção de peixe em regime de confinado, em regime de tanque-rede e em tanques escavados. O poder público está representado em suas 3 esferas: o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras dos municípios que têm territórios na bacia. Bem, a agência tem a responsabilidade de ajudar a implementação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que foi criado na Constituição de 1988, e nisso o papel fundamental é de apoio aos comitês de bacia hidrográfica. O Ministério Público atua muito como parceiro do comitê, também fiscal das ações do comitê e fiscal das ações do governo, no sentido de que cumpra as deliberações do comitê. Olha, é de fundamental importância que as prefeituras façam parte do comitê, tendo em vista que todas as ações implementadas no regime federativo começam e têm por finalidade abranger os municípios. A sociedade civil organizada também se faz presente através das associações, ONGs, sindicatos e universidades. As universidades, ao longo da bacia, têm atuado como parceiras do comitê, não somente contribuindo para as discussões ao longo dos debates, mas também, e acho que principalmente, com as atividades de pesquisa e extensão. A universidade ela vem a ser uma ponte entre o meio técnico-científico, as comunidades tradicionais e, de uma forma isenta, na relação de interesses para o seu território. Acho que isso é primordial para você conseguir manter um equilíbrio dentro do comitê. A nossa intenção aqui no Baixo São Francisco, isso faz parte da nossa agenda também, da nossa pauta de discussões, é a implantação de uma vazão ambiental, ou melhor, uma vazão pactuada, na qual a gente possa chegar perto do que era o rio antigamente. Então essa canoa aqui, por exemplo, que é o mais perfeito que se conseguiu fazer ao longo desses 500 anos de embarcação para navegar no São Francisco. E essa embarcação ela é feita para isso, para andar em época de cheia e para andar em época de seca, digamos assim. E hoje, você mal consegue andar com uma embarcação dessa aqui.
Também participam do comitê as comunidades tradicionais da bacia. Como comunidade quilombola, a gente tem feito um trabalho importante aqui na região do Médio São Francisco. Criamos as organizações para representar os quilombolas, né? Uma das organizações é a CRQ, a Central Regional dos Quilombos. E dentro dessas organizações a gente trabalha no sentido de dar viabilidade, né? De cultura, de educação, de saúde, de alimentação, de prosperidade. O principal problema foi as barragens. Foram feitas as barragens sem ouvir os pescadores, que a nossa proposta era, uma vez que ia trazer energia, então era preciso que também não faltasse a energia para os peixes. Qualquer tipo de coisa de que não proibisse a piracema. Outra é as águas barrentas que morrem lá no Sobradinho. O rio tinha que entrar nas lagoas marginais, tinha que entrar nas vargens, para poder então fazer a reprodução, né? E essa reprodução fazer a riqueza, tanto a riqueza de peixe, de vegetais, como a riqueza natural. Então isso foi cortado. Veja a nossa terra seca, divisões de cerca para outro proprietário que tenha a água, que é a vida. Eles estão com os plantios dele e nós, somos indígenas, não temos o direito hoje da água. Pertence a nós e a todos os brasileiros. A gente não destrói, a gente zela e ama e não nega. É uma coisa que a gente sabe que é para todo mundo, o rio é da união. Então o comitê é um espaço onde nós ocupamos para fazer esse debate, para dizer que isso está errado. Se somos ouvidos ou não, aí é uma outra história. Mas o nosso papel é de fazer a defesa. O nosso papel é de dizer que está errado. Há muitos anos atrás servia para embarcação. Hoje em dia o nosso rio, mesmo com poluição, ainda é o melhor rio que corta todo o sertão. O comitê serve para articular ações, serve para discutir parcerias, serve sobretudo para arbitrar em primeira instância conflitos sobre o uso da água, serve para produzir sinergia tanto nas atividades de caráter privado como também nas atividades de caráter público. Porque o que nós estamos vendo na Bacia de São Francisco são grandes demandas que estão aparecendo, transposição de São Francisco, eixo sul da transposição para a Bahia, canal do Sertão em Alagoas. Enquanto você também não estabeleceu o pacto de águas, como é que essa água ela vai ser usada, como é que ela vai ser dividida ao longo da bacia, você não pode fazer absolutamente nada. Por quê? Você não tem um cenário de trabalho para fazer a revitalização de fato definido. Qual limite nós podemos utilizar da água do São Francisco? Nós precisamos começar a pactuar, a discutir, colocar numa mesa e discutir com esses entes, esses gestores, que pacto é esse que nós queremos para a Bacia de São Francisco. E esse pacto passa, como falei agora, pela revisão das outorgas, pela negociação de vazões ambientais nos afluentes principais de São Francisco, porque a maneira como o rio chegou ao mar é que é exatamente o grande retrato da saúde do rio ao longo de toda a bacia. Se o rio chega mal, o rio está mal. Se o rio chega bem, é porque o negócio está melhor. Acredito que o povão vai ter água sadia, porém do Rio São Francisco para viver da pescaria, e nunca mais vai faltar no Brasil nossa energia. Então o comitê começou a discutir a cobrança, implementou a cobrança pelo uso do recurso hídrico em 2010. A partir daí começou a haver a elaboração de projetos com recursos da própria bacia, com recursos da cobrança pelo uso da água para aqueles usuários outorgados que têm condições de pagar pelo uso dos recursos hídricos. É importante dizer que muitos projetos de recuperação hidroambiental já estão sendo executados pelo comitê depois de terem passado por um processo de seleção que começou nas câmaras consultivas regionais e terminou
depois na diretoria colegiada do comitê, onde foram escolhidos e estão sendo implementados pela agência de bacia, que é a agência de bacia AGB Peixe Vivo. A AGB Peixe Vivo, o que ela executa? Ela executa os recursos advindos da cobrança pelo uso da água, que são arrecadados na calha do Rio São Francisco. E para fazer essa execução, contratar, executar os projetos, ele tem que preparar um plano de aplicação, tudo isso a partir da demanda e definição do Comitê da Bacia, do Comitê do São Francisco. Então, verificamos todas as demandas que vêm das instâncias do comitê, principalmente das câmaras consultivas regionais, e preparamos o projeto e os editais e os atos convocatórios para a contratação dessas demandas. O Comitê do São Francisco tem uma importância nacional, eu diria que até mundial, porque é um exemplo, né, de integração dos diversos segmentos da sociedade para fazer o que determina a nossa legislação. Que é um modelo muito moderno, né? Um modelo descentralizado que dá a oportunidade de todos os interessados de interferir de uma maneira propositiva nas ações da bacia. Nessa composição tripartite de estados e governo, sociedade, setor privado, a gente colocar de uma forma clara quais são as intenções e as limitações de um processo de desenvolvimento do Vale do São Francisco. Ele estabelece um mecanismo de atuação na Bacia do São Francisco que direciona um desejo de toda a sociedade, desde o pequeno ao médio, grande, os poderes constituídos e a sociedade civil como um todo. A gente às vezes desanima, mas não deve desanimar, porque só através do comitê é que você tem, não é que coisa linda, não é? O pescador que mal assina o nome, discutindo com engenheiros, e às vezes ensinando esses engenheiros coisas que a gente nem se apercebia. Eu acredito que o comitê está prestes a se tornar efetivamente uma das principais referências de gestão de recursos hídricos no Brasil. A gente entendeu que a forma de guerrear da gente era outra agora. Talvez não mais com arco e flecha, com lança, mas através da palavra. Um Rio São Francisco que eu quero para um futuro próximo é um Rio São Francisco revitalizado. É o que o Brasil precisa. O Rio São Francisco que eu quero para o futuro é um rio com qualidade ambiental. É um rio com peixes, um rio com vida. Um rio com água navegável. E é um rio que deve servir aos brasileiros como um todo. Um rio com riqueza. Um rio onde as suas comunidades possam viver em paz. É esse o rio que a gente sonha. Então queremos um rio sem males. Patrícia. Maciel. Roberto. Maciel. Roberto. Nelson. Chico!